Saudações, amigos do canal, tudo bom? Meu nome é Alex Pino e eu estou sumido, muito sumido. Faz muito tempo que eu não faço vídeo, não posto vídeo. Mas aí eu resolvi fazer algo que eu já deveria ter feito já há um bom tempo, né? Acho que já tem um mês, tem quase um mês que o Campeonato Brasileiro terminou e eu ainda não falei a respeito. Fui convidado pelo Roberto Liciardo para fazer uma live com ele, tive o prazer de fazer juntamente com o Wagner Bigliardi e o Mauro Heineck, falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro. E aí agora eu vou colocar aqui no canal do YouTube do Canário Bahia a minha impressão sobre o Campeonato Brasileiro. Muita gente me perguntando, mandando um zap e tal. Mas Alex, o que é que você achou? Ouvi dizer que não tinha canário bom. Foi que aconteceu? Você achou o quê? Vamos lá, gente. Assim, primeiro eu vou dar a minha impressão geral. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o Campeonato Brasileiro esse ano foi um campeonato atípico, tá certo? Para quem não sabe como funciona, e aí é interessante porque assim muita gente que assiste não assim curte canário, adora, cria, mas não participa dos campeonatos, talvez não saiba como funciona. Então assim, vou fazer um resuminho bem rápido aqui. A FOB, que é a Federação do Brasil, existem vários clubes regionais nas cidades espalhados pelo Brasil afora, e esses clubes são filiados à FOB. Então a FOB todo ano promove um campeonato brasileiro, onde os pássaros para participar desse campeonato brasileiro precisam ter sido julgados e classificados nos campeonatos desses clubes, que nós chamamos regionais, ou em um campeonato aberto, que é quando um desses clubes faz um campeonato não somente para os seus associados e abre a possibilidade de associados de outros clubes participarem. Aí, assim, para cada caso tem regras de quem pode se classificar ou não. Por exemplo, nos campeonatos abertos, depende do campeonato aberto, do tamanho, se é um campeonato com muitos pássaros, e só vai ser classificado aquele pássaro primeiro colocado que for campeão, que obtiver 90 pontos ou mais na planilha de julgamento. No caso dos campeonatos regionais do clube, normalmente são classificados primeiro e segundo individual e primeiro ou segundo no quarteto. No caso dos individuais, precisa ter pontuação superior a 88 pontos. Aí eles se habilitam a participar do Campeonato Brasileiro, tá certo? Só que esse ano, por causa da pandemia, diversos clubes não organizaram o campeonato. Então a FOB, para não deixar morrer, ou digamos assim, morrer é muito forte, né? Mas assim, esfriar um pouco a canaricultura de competição, ela resolveu fazer um campeonato brasileiro, mas ela precisou se submeter a diversas condicionantes que foram apresentadas pela Prefeitura de Itatiba, no interior de São Paulo, onde fica a sede da FOB, tá? Dentre elas, um número limitado de pessoas, né? Evitar aglomeração, uso de máscara, esse tipo de coisa. Então a FOB ela disponibilizou, ela fez um levantamento do número do histórico de pássaros inscritos de cada clube ou em relação à quantidade de anéis pedidos e determinou ou colocou, ofertou para os clubes associados uma determinada quantidade de vagas. E aí esses clubes puderam inscrever e participar do Campeonato Brasileiro. Então, assim, não necessariamente os pássaros que estavam no Campeonato Brasileiro, eles foram julgados em seus clubes, tá certo? Por exemplo, os meus pássaros, e aí é interessante que eu já falo na minha participação, eu levei 9 pássaros, os meus pássaros não foram julgados, né? Não teve o clube ao qual eu pertenço, não fez campeonato, não foram julgados. Já alguns outros clubes, inclusive 2 dos clubes que eu julguei, enviaram pássaros para o brasileiro. Então foram julgados por mim e no brasileiro foram julgados por outro juiz. Então assim, de uma maneira geral, foi um campeonato brasileiro que teve em torno de 50% da quantidade de pássaros que normalmente tem um brasileiro. Não teve área de venda, não teve praça gourmet, né, com os diversos quiosques, diversos trailers, né, não tiveram aquela praça maravilhosa, animada, com muita conversa, infelizmente não pôde ter. Ah, Alex, mas aí perdeu um pouco a graça, esse tipo de coisa. Gente, assim,
Levando-se em conta da pandemia, todas as limitações, obviamente que não tem como fazer igual, né? Então, assim, comparações ficam muito difíceis. Qualidade. Alex, mas aí não tinha pássaro bom. Poxa, gente, assim, na boa, eu discordo. Eu posso até compreender, e é lógico, matemático, a partir do momento em que nós temos a metade dos pássaros que normalmente participam, lógico que a quantidade de canários de excelência que estão concorrendo vai ser menor, não é isso? Isso é lógico. Obviamente que assim, alguns criadores que normalmente participam, que normalmente têm um bom desempenho, não levaram pássaros, outros levaram. E aí depende muito da série, né? Então assim, tiveram séries em que o histórico dos últimos anos dos campeonatos brasileiros nos levou a crer que os melhores ou aqueles criadores que vinham obtendo bons resultados no Campeonato Brasileiro levaram. Outras séries, digamos assim, os principais concorrentes daquela determinada série não levou. Então, assim, é muito relativo. Mas eu não posso, de hipótese alguma, dizer que não tinha canário bom. Tinha muito bicho bom, muito bom. E eu posso falar de cadeirinha porque eu estive presente, graças a Deus, acredito que vocês tenham acompanhado, eu e o Wagner Bergliardi recebemos um convite da FOB de apresentar ao vivo, tá? De passar o dia lá apresentando o julgamento e, na medida do possível, mostrar um pouquinho para vocês que nunca tinham ido ou que tinham ido, mas que infelizmente esse ano, por causa das limitações, não foram, como funciona o Campeonato Brasileiro, tá certo? Então, assim, eu pude ver em loco a qualidade dos passes. Tinha muito bicho bom. Além disso, tive o prazer também de dar umas escapadazinhas e poder acompanhar de perto o julgamento onde eu fui avaliado. Então, assim, deixei de ser juiz aluno, e aí, primeira mão aqui agora, passei a ser juiz aspirante. Alex, o que é que muda? Muda que esse ano de 2021 eu julguei 4 clubes, mas foi assim, uma exceção, porque normalmente os juízes alunos não podem julgar sozinhos, tá? Mas por causa da pandemia, a OBJO liberou os juízes alunos a julgarem os clubes. Já como juiz aspirante, você está liberado já, com exceção ou sem exceção, com pandemia ou sem pandemia, já está liberado para julgar os diversos campeonatos dos clubes Brasil afora. Então, assim, muito contente, muito feliz. Deixei de ser aluno? Nunca. A gente nunca deixa de ser aluno, né? Só na nomenclatura de juiz, mas eu acho que o interessante é realmente a gente nunca parar de aprender. Né? A gente, quanto mais, tem aquele negócio, eu não sei quem é, mas tem aquela frase séria que diz: quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que eu não sei de tudo, não sei muita coisa, né? Então a gente tem que estar sempre ali a posse. Então, como juiz aspirante, a partir de agora, como juiz aspirante, já estou apto a julgar os campeonatos regionais sem acompanhamento e também está julgando, acompanhando um outro juiz já efetivo no Campeonato Brasileiro e em 2 anos, nos próximos anos, ser avaliado para que dentro de 1 ou 2 anos eu possa ser efetivado como juiz FOB sem a necessidade de estar sendo acompanhado ou avaliado, não é isso? Então, assim, muito feliz. Então, assim, pude ver de perto os bichos. Muito bicho bom, muito bicho bom. Bom mesmo, tá certo? Alex, em relação a seu desempenho lá. Bem, levei 9 pássaros. Alex, você levou muito bicho de que cor? Gente, assim, eu levei 9 pássaros. Eu levei 5 isabelinos pastéis, um de cada cor, né? E levei 4 pássaros da linha clara. Como a gente tem se dedicado um pouquinho mais à linha clara, eu levei para fazer um teste, né? Até para ter um parâmetro na mesa do nível dos nossos pássaros perante os outros pássaros que concorrem no Campeonato Brasileiro. No caso dos isabelinos pastéis, nós fizemos segundo lugar em isabelino pastel prateado,
O pássaro que ganhou da gente, eu não me lembro agora quem é o criador, mas era melhor do que o nosso. Isabelino Pastel Amarelo Intenso, o pássaro nosso foi desclassificado. Ele estava, digamos assim, diluído demais, tá? E aí em outro momento eu posso explicar o que seria isso, né? O isabelino ele tem que ser diluído, mas no caso ele passou um pouquinho. O isabelino pastel amarelo nevado foi campeão brasileiro. O isabelino pastel amarelo marfim intenso campeão brasileiro, 91 pontos, e melhor pássaro isabelino pastel sem fator do brasileiro, ganhamos a medalhinha. E isabelino pastel amarelo marfim nevado, o pássaro também é um pássaro interessante, assim, em termos de qualidade, era um pássaro que provavelmente ganharia, mas ele teve um problema na visão, ele ficou cego na visão, então ele fica assim meio tortinho. Até brinquei com o pessoal na hora, eu digo, pô, já pensou se tivesse cota, né, para deficiente, mas não tem isso não, na canaricultura não tem isso não, e infelizmente o pássaro que tem problema na visão, ele tem que ser desclassificado, e assim foi feito. Então os isabelinos pastéis, levei 5, 2 foram desclassificados, e 3, um foi segundo e 2 foram primeiro lugar e campeões. Um fez 90, outro fez 91. Linha clara, levei o vermelho nevado, não classificou, mas fiquei satisfeito, porque assim, tá lá no meio, no bolo, não tá distante, fiquei satisfeito. A fêmea vermelha, um mosaico fêmea, em casa eu estava muito esperançoso, achando ela muito branca, mas junto das que classificaram, ficou um pouco distante, faltou um pouco, mas não está muito distante, isso me deixou contente. Alex, como é que você fica contente em não ter classificado? Gente, assim, eu não classifiquei, mas visualmente eu percebi que não estou longe, tá certo? Isso é um ânimo. Amarelo mosaico fêmea eu também não classifiquei. Esse a fêmea deixou um pouquinho a desejar. As canárias que classificaram, elas tinham pelo menos uns 2 degraus na frente. É uma cor que a gente precisa melhorar um pouquinho. E a lutino mosaico fêmea, para minha surpresa, graças a Deus e alegria, foi campeã brasileira. Né? Era uma fêmea que eu gostava muito, mas assim, sinceramente, eu tava com fé que ela iria classificar, mas não passou em minha cabeça em nenhum momento que ele ia ser campeã brasileira. E foi. Na mesa ela se destacou. Então assim, fiquei muito, muito, muito contente. É um sinal que a gente vai evoluindo aos pouquinhos, assim, dentro das nossas capacidades de tempo, capacidade financeira, etc., de estar melhorando nossos pássaros da linha clara, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito tempo que eu não faço vídeo, uma correria danada. Não vou falar mais, já falei. Toda vez que eu faço um vídeo, eu volto dizendo que tá uma correria, né? Mas é isso mesmo. Galera, um abraço aí, show de bola. Muito obrigado pela audiência de vocês, tá certo? Valeu!